Olá, amigos. Vamos dar sequência ao treinamento de análise de riscos. Conceito: consiste no desenvolvimento de uma estimativa qualitativa ou quantitativa do risco de uma determinada instalação ou atividade, com base em uma avaliação de engenharia técnica, utilizando métodos específicos para a identificação dos possíveis cenários de acidentes, suas frequências e consequências associadas. Ao longo do treinamento, você vai sempre ver esta condição qualitativa ou esta quantitativa. Relembrando que a qualitativa é quando você faz uma avaliação por meio dos seus sentidos. Então, você pode entender que neste ambiente tem ruído, só que você não sabe quanto tem de ruído. Então, isso é uma avaliação qualitativa. Neste ambiente está muito quente, mas você não pode quantificar quão quente está. Já no método quantitativo, você utiliza equipamentos. Então, se eu quero saber quantos decibéis de ruído tem neste ambiente, eu uso um dosímetro e ele vai fazer uma medição e vai me dizer se tem 80 decibéis, 90, 100 e aí por diante. Se eu quero medir calor, eu coloco um medidor de estresse térmico que tem 3 termômetros e ele vai fazer uma medição do calor. Se eu preciso saber a quantidade de luz que tem numa sala, eu vou usar um luxímetro e ele vai me dar um valor quantitativo. Então, essa é a diferença da avaliação qualitativa, que é feita através dos nossos sentidos, e a avaliação quantitativa, onde eu quantifico através de um equipamento. Conceito: cenário do acidente ou cenário de risco. Eu posso ter aqui o desvio, a causa e qual o efeito disso. Então, pela causa e pelo efeito, nós vamos tratar a frequência e as consequências deste evento. A famosa APR, Análise Preliminar de Riscos. Qual foi a origem? A APP ou APR teve origem no programa militar americano, onde visava identificar antecipadamente os perigos dos novos projetos. Com os acidentes e modificações na fase de pré-operação, estavam sendo consumido muito tempo e dinheiro. Então, para atender esta circunstância, foi criada a análise preliminar de perigo ou análise preliminar de risco. Definição: técnica qualitativa. Lembra disso, né? Qualitativa. Utilizada para identificação prematura dos perigos existentes em unidades industriais e sua classificação em termos de frequência da ocorrência, da severidade e do risco. Lembra, sempre guarde essa informação. Análise qualitativa. E aqui a definição do que é uma unidade industrial. São os sistemas. Objetivo de uma APR: assegurar de modo estruturado que os sistemas avaliados apresentam riscos aceitáveis quanto aos possíveis cenários de acidentes. Veremos a seguir esses itens que foram grifados. O que é um sistema? Parte de uma instalação existente ou projeto que tem uma função definida. Equipamento, uma instalação elétrica, a estrutura de uma edificação, um vaso de pressão ou uma caldeira e assim por diante.
Sistemas perigosos são os que estão relacionados a produtos perigosos, tóxicos, inflamáveis, corrosivos, os que têm alta intensidade de energia. Energia essa que pode ser cinética, potencial ou elétrica. Ambientes críticos. Trabalho em ambiente submerso. Fazer, por exemplo, uma soldagem num casco de um navio dentro d'água. Trabalho em espaço confinado. Fazer uma revisão numa bomba dentro de um reator, dentro de um vaso de pressão. Artefatos contundentes, armas e vidros. Cenário de acidente. Um cenário acidental contempla um descontrole em relação ao projeto. Esse descontrole é o desvio. O desvio pode ser decorrente de uma ou mais causas e resulta num efeito indesejado que pode ter impacto nas pessoas, meio ambiente e ou instalações. Nós vimos anteriormente o caso da empilhadeira, onde, para fazer a atividade correta, deveria-se estacionar o caminhão, puxar o freio de mão, engatar a primeira marcha, desligar a chave e tirar da ignição e fazer um checklist, onde o funcionário fez a operação, porém não engatou a primeira marcha. Então, ele cometeu um desvio em relação ao projeto inicial. Esse desvio foi causado por alguma situação, por exemplo, autoconfiança do operador, e resultou num efeito. O efeito pior naquela situação foi a empilhadeira tombar, cair por cima do funcionário e levar o mesmo a óbito. A APR é sempre composta por uma equipe multidisciplinar, que vai ser composta por líder da análise de risco, engenheiro ou técnico de segurança, um operador. Se você se dirigir à NR20, ela no item 20.10.2.2 define que o operador tem que participar da APR. Um representante da engenharia, da parte de projetos, e alguém especialista em manutenção. Então, uma equipe composta por esses elementos é uma equipe multidisciplinar para a elaboração de uma APR. Coleta de informações, dados da instalação. Para realizar uma APR, é necessário realizar uma coleta de dados da instalação que seja adequada à necessidade do estudo a ser realizado. Entre os principais dados devem ser coletados, temos a análise de risco de processos anteriores. Então, se nós temos uma análise anterior, ajuda bastante, pois não vai partir do zero. Folha de dados de segurança dos produtos envolvidos no processo, as famosas FISPICs, Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico, os fluxogramas de processo e os balanços de materiais, fluxograma de engenharia, PIDs, dados do projeto, equipamentos, instrumentos, quais são os set points que tem no processo, quais alarmes e em que pontos que esses alarmes estão atuando, entre outras informações. Dados relativos à impressão, à inspeção e manutenção de equipamentos. Então, para ter acesso a essa informação aqui, é importante a participação de alguém da manutenção.
como nós vimos no slide anterior. Dados relativos ao cumprimento do plano de calibração. Essa informação aqui também fica a cargo da área de manutenção. E o layout da instalação.